Oi, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês de teologia. E eu vou logo dizendo o seguinte: não se iluda com a teologia, não se deixe ser enganado por ela. Ela promete uma coisa, mas não cumpre. Eu entrei numa faculdade de teologia e comecei a estudar. E graças a Deus, em pouco tempo eu já pude perceber que aquilo lá não ia me trazer o que eu queria. O que eu queria era assim, estar mais perto de Deus, conhecer a Deus, ter mais intimidade, ser mais efetivo para Deus, praticar mais a palavra. Queria ser acendido, sabe, com fogo mesmo, com fogo do Espírito Santo. Mas eu vi que ali eu não ia encontrar isso. E acho que é o caso de muita gente. A gente, quando busca uma faculdade de teologia, geralmente é pensando isso, né? Ser mais aprofundado, mais aplicado na vontade de Deus. Eu achava que eu poderia ser melhor para o reino de Deus ali, mas não. Não, na verdade aquilo estava me tomando tempo e estava me atrapalhando na comunhão com Deus. Ao invés de eu orar, que seria mais produtivo, ao invés de eu jejuar, ao invés de eu buscar Deus da minha maneira particular, eu estava estudando, preenchendo matéria, e aquilo lá não ia me fazer mais próximo de Deus, ia me dar uma graduação somente. Um grande problema que a gente encontra aqui nas faculdades de teologia do Brasil, especificamente, é que eles também destilam influências. Então você vai lá achando que está aprendendo teologia, mas na verdade eles estão aos pouquinhos te manipulando para você pensar como eles querem e te usar. Eles querem usar o cristianismo, o ensino do cristianismo, como uma ferramenta para atender os objetivos deles. E isso, a gente não precisa ser refém disso, a gente pode se libertar pegando e indo embora. Não dê ouvido, você não precisa disso, você não precisa desses ensinamentos. Uma característica dos teólogos de hoje, e que a gente também pode ver antigamente, era o seguinte: os teólogos de antigamente, eles eram os fariseus, vamos dizer assim, os mestres da lei. Os fariseus, eles seguiam todos os costumes, eles sabiam exatamente do que a lei falava e queriam seguir corretamente, tudo com muito afinco. Mas eles se apegavam muito aos detalhes, às minúcias. Então eles pegavam uma parte, estudavam, debatiam entre si, chegavam a uma conclusão e partiam para um outro tema. Era assim, dessa maneira, se apegando às minúcias. E aí Jesus, quando veio, o que Jesus falou para eles? Assim: vocês coam uma mosca e engolem um camelo. Eles, querendo se apegar às minúcias, eles deixavam passar o principal. O principal. E o principal realmente passou. Qual foi o principal? Foi Deus vir na terra através de Jesus. E eles não perceberam. Na verdade, eles perceberam sim. Perceberam na lente deles, na visão deles. Perceberam como se fosse um apóstata, uma pessoa herege que estava blasfemando contra Deus. Aí o que eles fizeram? Crucificaram Jesus, mataram Jesus. Eles deixaram passar esse grande camelo, que era a vinda de Cristo. O mais importante de tudo, o cumprimento de toda a palavra, eles deixaram passar. E a gente não tem que se apegar aos detalhes, senão a gente fica como eles. O que é a teologia? Teologia é o estudo de Deus, é o estudo para conhecer mais a Deus, conhecer o que Ele fez. Mas você não vai conhecer mais a Deus sentado atrás de uma mesa com um livro na mão. Não, você não vai conhecer Deus assim. Não é assim. Isso é o que a faculdade oferece, isso é o que a maioria dos teólogos oferece. Você não vai conhecer a Deus dessa forma. Como que você vai conhecer a Deus? Jejuando, orando, buscando a presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. Para a gente conhecer a Deus mesmo, a gente tem que ter fé e ação. A gente tem que viver a teologia viva, a teologia prática. E é assim que a gente conhece a Deus, não é dessa outra maneira. Os teólogos, eles têm um grande problema, que eles se baseiam muito no raciocínio. Tudo eles querem usar o raciocínio para resolver. O problema não é usar o raciocínio. O problema é se limitar a essa esfera do raciocínio. Tudo para eles é o raciocínio. Eles constroem a teologia deles em cima do raciocínio. E sem o Espírito Santo, parece que sem o auxílio do Espírito Santo. Talvez eles nem tenham o Espírito Santo porque nem acreditem mais. Um exemplo: cessacionismo. Cessacionismo é a corrente de pensamento da teologia que prega que todos os dons do Espírito Santo acabaram. Acabaram. Ou seja, cura acabou, expulsão de demônios acabou, dom de profetizar acabou, revelação acabou, tudo acabou. Tudo. E aí eles acreditam nisso. Aí você pode perguntar: nossa, mas está escrito na palavra, eles são estudiosos. Como os estudiosos não creem no que está escrito ali?
Sabe por quê? Eu vou te explicar por que eles não creem. Porque eles baseiam a teologia deles em cima das experiências pessoais que eles têm. Então, como eles não vivem aquilo, aí eles concluem, não existe mais, acabou. Quando, na verdade, a gente deveria fazer o contrário. A gente deveria basear a nossa vida na palavra. E olhar para a palavra, olhar para a Bíblia e falar assim, pera, se está escrito aqui, assim que tem que ser minha vida. Eu tenho que viver dessa forma. Se eu não estou vivendo assim, então eu que tenho que me corrigir. Não é a palavra que está errada. Deus não mudou. O mesmo Deus que a gente lê ali é o mesmo Deus de hoje, o mesmo Deus de amanhã. Então eu que tenho que me corrigir. Não tenho que mudar a palavra de Deus. Eu tenho que me mudar. E eles acabam deixando esse passar. Esse é um outro camelo que eles deixam passar. E são muitos e muitos outros. Muitos e muitos outros. Por exemplo, outro, a apologética. A apologética é o estudo que defende o cristianismo através de argumentos. Então você usa a filosofia, você usa o raciocínio. Você vê muita gente que defende a apologética em debates. Eles têm esse costume de debater, eles querem provar a Deus, querem mostrar Jesus através do debate. Mas Deus não está limitado ao debate, Deus não está limitado à esfera do raciocínio. Deus é muito além disso. Tem coisas que a gente não entende. E se a gente querer explicar, tudo querer palpar com os nossos pensamentos, apalpar com os nossos pensamentos, a gente vai perder a real dimensão de Deus. A gente já faz um esforço para tentar alcançar Deus completamente. E aí, se a gente põe uma regra dessa, só pode com pensamento, só pode dentro da esfera do raciocínio, aí que a gente perde mesmo. A gente tem que extrapolar essa esfera, chegar a buscar Deus numa esfera divina mesmo, numa dimensão divina que vai além do nosso pensamento, que vai além do nosso pensamento. Qual que era a apologética da época dos discípulos? Eles, para defender o evangelho, eles provavam como? Com milagres, com maravilhas. É assim que eles provavam dessa maneira. Então eles não estavam limitados a isso. Eles estavam livres, eles andavam na presença do Espírito Santo. Um outro grande problema que a gente vê é que os teólogos eles escrevem livros atrás de livros, ficam estudando e não saem atrás dos seus livros. Eu não me surpreenderia se eu conhecesse um teólogo ou se alguém me falasse que nunca orou por alguém, que nunca fez um jejum, algo assim, algo espiritual mesmo, mas que só ficou lendo. E isso não leva você a Deus. Jesus, ele era mais um homem prático do que um homem estudioso. Todos os discípulos que ele chamou também eram homens práticos. E Jesus ensinou eles a andar como ele andava. Hoje a gente pensa assim, que para agradar a Deus a gente precisa ser um professor. Como assim um professor? Sim, a gente precisa ser um professor para agradar a Deus. É assim que a gente pensa. Quando a gente vai na igreja, a gente senta, certo? Aí o pastor prega, ele dá a sua lição. E aí a gente acha que isso é o cumprimento de toda a vontade de Deus. Ou seja, ele está dando uma aula. É a mesma coisa do que a gente for para um curso. Ele está dando uma aula. Aí por a gente ter esse exemplo, a gente acha também que você aprender muito para ensinar, você vai estar agradando a Deus. Que é assim que você tem que ser. Aí a pessoa quer aprender tanto para agradar a Deus, que ela fica presa nos livros e acaba não praticando a vontade de Deus, que é o mais importante, que é fazer discípulos. O ensinamento é importante. Ser um professor é importante, até um dom que está na Bíblia, ser professor. Mas hoje a gente está baseado totalmente nisso. A gente não pode ficar preso a isso. Junto a isso tem outros dons. Tem o dom do profeta, tem o dom do apóstolo, tem o dom de falar em línguas. E eu posso fazer um outro vídeo depois falando isso. Mas a gente não pode se prender somente em ensinamentos e achar que isso é o cristianismo. Se a gente se basear somente nos estudos, somente em lições e ensinamentos, a gente vai estar batendo de frente com aquela palavra que fala assim, a letra mata, mas o Espírito vivifica. A gente precisa viver pelo Espírito. A gente precisa viver na presença de Deus. Deus, ele não quer se limitar somente ao seu raciocínio. Deus, ele não quer se limitar somente ao seu pensamento. Não. Deus, ele quer estar completamente em você. Ele quer estar na sua mente, sim. Ele quer estar no seu andar, no seu falar, em todas as ações que você tem no dia a dia. Ele quer estar aí. Na verdade, ele quer mais do que isso.
Ele quer que a gente seja como Jesus. Deus, Ele quer que a gente seja como filho dele. A gente tem que imitar Jesus como Ele é e fazer tudo o que Ele é. Aí um dia a gente vai poder afirmar como Paulo afirmou: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É assim que a gente tem que buscar viver. Mas, apesar de tudo isso, Deus é misericordioso. Deus é totalmente misericordioso. Se você dá liberdade para Deus agir no seu raciocínio, Ele vai agir no seu raciocínio. Ele vai falar com você. Se você dá liberdade para Deus agir, levando você a orar pelas pessoas, Ele vai agir. Mas Ele, na verdade, Ele quer total liberdade. Ele quer te usar completamente. Quer te fazer uma nova criatura. Quer te transformar completamente. Para tirar você de algo que você é hoje e trazer você para algo que você nunca imaginou. Que é algo muito mais parecido com Jesus. Ser como Jesus, imitando Ele. Obrigado por assistir. Deus abençoe.